Eu sou o pastor Washington, estou aqui mais um dia para fazer o nosso devocional e hoje nós temos um devocional diferente. Nós vamos bater um papo com um casal que é o Ricardo e a Virgínia, são meus alunos da jornada Riquezas do Alto e eles moram por aí, é isso mesmo, moram por aí, eles moram onde Deus mandar. Eles não têm uma residência fixa, eles moram num motorhome. Que interessante essa história. Eu estou extremamente curioso para saber como que é essa história de morar por aí, né? Para fazer a vontade de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai edificar a sua fé através desse devocional e vai ser muito, muito, muito poderoso. Amém? Bom, nós vamos hoje bater um papo. Vamos hoje aprender ouvindo a história desse casal que eu convidei para estar aqui e eu espero que Deus nos inspire, né? Nos inspire a poder aprender, ter ousadia, crescer, avançar em nome do Senhor Jesus. Então, sem mais delongas, deixa eu convidar o casal Ricardo e a Virgínia aqui para a gente começar, fazer a oração e começar o nosso devocional. Vamos ver aqui, convidar. Missão HND. Só vocês aceitarem. Vocês vão aparecer na tela. Opa, peraí que tem que virar a câmera, pastor. Já apareceu o cenário dos sonhos aqui já. Aí. Tá na beira da praia. Bom dia. Bom dia, vocês aí. Que bom, que prazer. O prazer é todo meu. O prazer é todo meu. Você sabe que uma das coisas que eu acho que é impossível, mas eu gostaria de fazer é ter um bate-papo assim com todas as pessoas que Deus conectou ao meu ministério, né? O pastor gosta de abraçar, de tomar café, de estar junto, mas essa nova maneira, né, que Deus nos deu de abençoar as pessoas, agora tem um discípulo na Espanha, em Dubai, na Índia, e nos Estados Unidos. E tem gente que não tem nem não tem nenhum lugar fixo, né, igual vocês. Eu falei, uai, Nós vamos para Cuiabá, pastor. Ué, Aí, vocês têm que passar aqui, ué. Eu já vou falar. Vamos orar aqui para a gente começar a nossa live, mas já vou deixar um convite. E vem, nós temos as datas dos encontros com Deus. Eu ouvi o testemunho do Ricardo, né? Nós temos os encontros com Deus nossos aqui, são considerados na nossa igreja videira como referenciais no mundo hoje, né? Os encontros são muito poderosos que a gente faz aqui. Para vocês terem ideia, as inscrições acabam em 20 minutos quando a gente abre inscrições aqui. Então, eu quero convidar vocês para um dos nossos encontros, vocês estarem aqui participando, ver esse acampamento que Deus tem feito aqui na nossa cidade. Bom. Amém. Então tá bom, vamos orar então. Vamos orar então para nos dar graça. Amém. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por mais um dia. Obrigado. Obrigado porque o Senhor não une pessoas, o Senhor une propósitos. Propósitos são unidos pelo Senhor, para que o seu reino se expanda, para que mais pessoas sejam alcançadas. Eu sei que tudo tem a ver com o Senhor e com a eternidade. Por isso nós te agradecemos por essa santa conexão. E nós, Senhor, pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe hoje, nesse bate-papo, que o Senhor faça parte dessa conversa. A tua palavra diz que onde estão 2 ou mais reunidos no teu nome, ali o Senhor se faz presente. Pois nós convidamos o Senhor para esta live, ó Pai. Que o Senhor seja um convidado de honra, fluindo, ó Pai, entre nós, nos inspirando, nos ensinando, Senhor, falando através de nós, em nome de Jesus. Eu oro te agradecendo, Senhor, e pedindo a tua bênção também sobre a vida de cada um que está assistindo essa live, seja ao vivo, seja gravada, que essa live alcance lugares longínquos, lugares inimagináveis, pessoas sejam abençoadas, ó Pai, em lugares no mundo inteiro, através desse devocional. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a família de todos, nossos filhos, cônjuges,
nossos pais, abençoamos a nossa liderança espiritual, nossos pastores, líderes espirituais. Senhor, que mais um dia o Senhor renove a tua graça, a tua proteção, a tua prosperidade sobre a nossa vida. Queremos viver tudo que o Senhor promete na tua palavra, uma vida de abundância, de transbordo, uma vida, ó Pai, de liberdade. Liberdade. O Senhor nos chamou para sermos livres. E eu creio que hoje nessa live nós vamos avançar com respeito à fé para ser livres, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. É que nós oramos e nós te agradecemos. Amém, 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 amém. Já vai mandar um louvor aí? Estou fazendo aqui pelo menos o fundo musical, né? Está sendo chamar a Alexia hoje. Hoje é o Ricardo, pastor. Hoje é Ricardo, né? Eu chamo Ricardo. Isso aí. Por favor, Ricardo. Então toca, eu vou ouvir. Como tem um delay aqui, eu não vou cantar, senão atrapalha você daí. Mas eu quero que você ministra aí. Ministra aí o louvor aí. Que o pastor Washington mais toca, pede para a Alexia, que a gente tem acompanhado nesse tempo, é essa música do Bondade de Deus. E a gente tem visto a bondade de Deus na nossa vida também, e a gente ama muito essa música aqui, né? Te amo, Deus, Senhor da graça que não falha. Todos os dias estou seguro em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Amo sua voz, que me guia em meu fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Te reconheço como Pai, reconheço como amigo. Estou vivendo a bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor, é fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Amém. Aleluia. Que bênção, hein? Deus é maravilhoso. Esse louvor na praia, uma fogueirazinha, uma churrasqueirinha. Tem, pastor. Tem uma churrasqueirinha portátil aqui no motorhome que a gente monta assim. O Ricardo é pescador, já pega uns peixes pra gente. Gosto de pescar também. Eu gosto de pescar no mar, mas não é em alto mar, né? É tarrafa. Eu tenho aqui a gente tem que ter a liberação, né? Mas tem a tarrafa que a gente gosta de, vai com água mais ou menos pela cintura, assim, mais ou menos. Tem vara de molinete também, com carretilha, e a gente gosta de pescar. Olha, que legal. Mas vamos lá, vamos pelo começo para os irmãos conhecerem vocês e a gente entender a história de vocês, né? Quero começar perguntando, vocês se apresentando, né? Quem vocês são, né? E antes de vocês estarem fazendo aqui, vocês já vão falar como que está a vida de vocês agora, né? Eu queria que vocês falassem como que é a vida de vocês antes. E também como que vocês encontraram Jesus. Como que é a história de vocês com Cristo. Pode contar aí, fica na vontade, na liberdade, para se apresentarem e falarem como que era a vida de vocês antes. E como que vocês conheceram Jesus Cristo. Meu nome é Ricardo Ramos. Eu fiz 50 anos agora, dia 10 de novembro. Sou casado com a Virginia há 32 anos. Sou pai do Rafael e pai da Letícia, que tem 25 anos. Temos um netinho
de 7 anos. E temos Já tem netos? Vocês já são somos avós? avós. Ele ama o motorhome, ele vem aqui com a gente, se sente em casa mesmo, ele adora. Curte bastante com a gente. E nesses 32 anos, o pastor Ricardo foi cantor de balada durante 22 anos. Então ele usou todo esse dom e o talento que Deus deu para cantar em baladas e foi um tempo assim que a nossa vida foi muito destruída, né? A nossa família, nosso casamento, nosso relacionamento, foram muitas histórias de dores, então a gente estava totalmente destruídos. E até que um dia eu me ofereci para ir numa igreja, depois de um plantão de trabalho com uma pessoa, e eu fui parar naquela igreja, era um sábado, era uma rede jovem, como eu era baladeira, então assim, Deus me levou num ambiente, numa atmosfera assim que tinha, quando eu cheguei era muito jovens, era uma festa, era uma alegria, e me impactou aquilo, eu falei, nossa, o que é isso, né? Que lugar é esse? Que lugar gostoso. E ali no louvor, o Espírito Santo entrou no meu coração. Ali eu percebi que tinha algo maior e que era aquilo que a gente precisava. Só que eu tinha mandado mensagem em casa que eu estava na igreja para os meus filhos, que eles estavam em Curitiba, e o Ricardo estava cantando aqui no litoral. Eu cheguei na igreja, era 7 horas da noite. Eu saí de lá, era meia-noite. E eu pulei muito na rede jovem, eu encontrei muitos... Eu trabalhava em call center na época, então eu conhecia muitas pessoas lá dentro. E eu me empolguei lá com o povo, fiquei com o celular no silencioso. E quando eu cheguei em casa, toda suada, descabelada, e o Ricardo em Paranaguá tinha me ligado, eu não tinha visto, enfim, ele achou que eu não estava na igreja não, né? Mas naquela semana a igreja me ligou, me convidando para que pessoas fossem na nossa casa falar de Jesus pra gente. E aí ele falou, eu quero conhecer essa igreja aí, deixa o povo vir aqui em casa. E enfim, foram 2 pessoas lá em casa, 2 mulheres de Deus. E ali o Ricardo já aceitou Jesus, lá em casa mesmo, e lá ela falou, você é um homem de Deus e você vai cantar para o Senhor. Ele só falou amém. Então isso tem 10 anos, isso foi em 2012. E de lá para cá, Deus tem feito assim uma obra muito grande na nossa vida, né? Toda uma transformação. A gente passou por muitos desafios, né? Nossos filhos na época se revoltaram. O Rafael, que era o mais velho, saiu de casa em 2014. Saem os 2, né? Eles espirram. Por que agora vocês viraram crente? Olha o que você está fazendo com meu pai. Porque o Ricardo tinha sonhos de ser famoso, né? Ir pro Faustão. E ele caminhava muito para isso, né? Ele tinha um trabalho com uma banda show, era uma dupla sertaneja. Então, estava caminhando muito para esse lugar, né? Tinha saído uma lei Rouanet para ele na época de R$1 milhão. E ele teve que abrir mão porque a marca da dupla estava no CPF dele. E aí, com a conversão, ele falou, não, mas agora eu não posso mais gravar para o mundo. E foi um tempo de processo, né, Rico? Foi incrível, né? Deus foi transformando dia após dia. Cada vez que a gente renunciava, Deus ia transformando, né? Conforme você vai dando os passos, Deus vai abrindo, né? Deus vai fazendo. E a gente tem... Na época, pastor, pessoas cuidaram da gente, né? Que a gente chegou quebrado na igreja, né? Aparentemente, para as pessoas, né, na família, tudo, nós estávamos bem. Mas entre nós, como casal, a gente estava bem quebrado, assim, estava bem feridos um com o outro, sabe? E a gente foi, com o processo, Deus foi cuidando da gente, Deus foi tratando a gente. Nosso filho Rafael foi morar com uma pessoa, né, com uma moça em Paranaguá. Não era um relacionamento que eles estavam casados mesmo, mas estavam morando juntos. E daí depois a gente acabou, com o processo da igreja, eu acabei me aproximando do Rafael, a gente foi voltando a ter amizade novamente, porque ele ficou bem chateado com a gente e foi embora de casa, né? E daí ele foi morar com essa menina em Paranaguá, e a gente, depois de um tempo, começou a ter amizade de novo. Aí aconteceu que ele falou, pai, você mudou pra caramba, você mudou demais. E eu quero saber o que aconteceu com essa mudança. Daí eu falei para ele que Deus é bom, que Jesus é bom, que Jesus salva. E aconteceu que a gente foi discipular ele, a gente discipulou o Rafael. E teve toda uma transformação do Rafa, né, para Cristo, entrega da vida dele para Jesus. E até que ele volta para casa em 2018, ficou 4 anos fora de casa.
E em 2018 ele volta para casa totalmente convertido, totalmente com o coração dele sedento pelo Senhor, querendo viver esse tempo de transformação. E o Rafael se entregou inteiramente assim para o Senhor, né? Foi líder de célula, ele fazia uns jejuns muito maluco, ele era bem gordinho e de repente ele estava magrelo. Parece que está cortando. Está cortando, pastor? Não. Foi intenso. Não, tá tranquilo. E até que o Rafael entrou nesse processo muito intenso de transformação e nós também, a gente vivendo tudo isso juntos, daí a gente foi para missão junto, né? Fomos para missão em João Pessoa, a gente fazia missão juntos. E ele, ano passado, em 2021, sofre um acidente e Deus leva o nosso filho. Então isso acabou sendo um divisor de águas muito grande na nossa vida. O Rafael estava se preparando aí para realmente construir a família dele, ele tinha recém-casado, e até a história do motorhome nasceu com tudo isso, com esse sonho dele de realizar esse casamento, e a gente muito apegado, teve a ideia do motorhome para a gente poder ter esse tempo de, enquanto ele saía de casa novamente, a gente poder fazer um tempo eu e o Ricardo. E veio o motorhome bem nesse tempo, a gente começou a montar o motorhome, e Deus leva o nosso filho ano passado. Então foi um tempo onde a gente teve que se reencontrar novamente em Cristo, teve que entender os propósitos de Deus, teve que entender que tudo que a gente vê aqui aos nossos olhos é passageiro e o que vale é a eternidade. Mas foi um tempo de muito reconstruir novamente a gente, né? Da gente se reencontrar, da gente poder achar o nosso coração, nossa identidade, nosso propósito. Então a gente viu que tudo aquilo que o Senhor tinha construído na nossa vida em questão de família, em questão de individualmente, a gente ia ter que novamente encontrar isso em família e para poder ajudar outras pessoas, porque eu sou terapeuta, na época o Covid estava muito forte, eu já estava ajudando muitas pessoas no luto, mas eu passar por um luto desse tão cruel, tão duro, né? O nosso filho lindo, incrível, cheio de vida, né? No melhor momento da vida dele, o Senhor leva. E aí, né? Como que a gente tinha que eu me reestruturar para poder também continuar ajudando outras pessoas. E nós entramos nesse tempo de busca pelo Senhor, a gente se retirou aqui com o motorhome, a gente veio aqui para a praia, que aqui é o nosso lugar. Aqui né? é o nosso lugar, pastor, e aqui mora meu pai, mora minha mãe, meus irmãos aqui, né? No litoral do Paraná. Nós estamos em Caiobá hoje. E aqui mora uma grande parte da minha família. Tem um irmão da Virgínia que mora aqui também. E aqui onde a nossa história começou, né? Há 32 anos atrás. Nossos filhos nasceram aqui, foram criados aqui era o quintal da casa deles, né? De brincar. E nesse tempo, o Senhor, nesse 1 ano e 10 meses que Ele levou o nosso filho, ano passado, quando foi agosto, a gente morava numa casa confortável, né? Tinha tudo, que mais um pouco. Mas o Senhor começou a constranger nosso coração, que ali já não era mais o nosso tempo. E a gente começou a olhar para esse motorhome. Eu mesmo passava, ele estava na frente de casa, eu ficava o dia inteiro nele, trabalhando nele, estudando nele. E Deus tocou no nosso coração que era um tempo de vir morar aqui. E nós alugamos a nossa casa. Você já tinha um motorhome antes de isso, na verdade, pastor, o Rafa, nosso filho, ele ajudou, ele trabalhou com caminhão muitos anos. Ele trabalhou com caminhão desde dos 20 anos até os 28 anos, praticamente. Ele trabalhou uns 8 anos, assim, com caminhão, né? E daí ele falava para mim, pai, esse motor é bom, isso aqui é bom, aquilo lá. Daí ele estava me ajudando, auxiliando nessas ideias para montar o motorhome. Amava viajar com a gente. Amava viajar, olha, isso aqui ficou legal, aquilo lá, você podia fazer isso, aqui ele dava dicas, né? E então, e daí a gente tinha sonhos com o motorhome, né? Para viagens e tal, a gente pensa em, né? Ir até o Maranhão com ele. Então, assim, mas a gente quer ir para o Maranhão com propósito, né? Tem um propósito. Deus nos deve. A gente tem muito no coração de parar o motorhome, assim, em lugares e fazer evangelismo. Então, eu coloco meu violão lá, a gente coloca cadeiras lá. Nossa intenção é colocar assim, peça sua oração, sabe? E as pessoas vêm.
E para isso é legal você conhecer algumas igrejas, né, para você indicar lá, quando a pessoa aceita Jesus, ó, procura uma igreja, tem uma igreja aqui e tal, tem uma igreja séria, uma igreja assim e tal. Então você precisa conhecer algumas igrejas também para, né, a gente quer essa conexão santa do Senhor para que a gente possa indicar algumas igrejas para as pessoas irem, né? E levar sempre o louvor e falar. Entendi. Então, a proposta de vocês é aproveitar o tempo de vocês, porque hoje vocês são nômades ou vocês ficam fixos? Não, ele não fica fixo. Ele tem total independência porque ele tem placas solares, tem baterias, tem da placa solar passa a energia para ele, para a bateria, né? Tem um controlador de carga, passa para 2 baterias estacionárias. Cada bateria dessa tem 60 quilos. E daí ela passa da bateria, tem um transformador que passa para 127. Eu não sei se aí é 220 ou 110, ele passa para 110 no caso, né? E temos geladeira 12 volts, tem fogão, o nosso fogão é a gás, nosso chuveiro também é a gás. Então, assim, ele é independente de... Assim como a gente para num posto para colocar gasolina, combustível, né, o diesel, a gente pega água também no posto para abastecer a nossa água, né? Então, assim, a única coisa que depende é da água e do diesel. Então a gente vai. Onde o Senhor manda, a gente vai. Onde tem água e diesel, podemos ficar. Então não tem barreira. E vocês têm algum projeto? Porque assim, a grande questão talvez, né, para você fazer, eu entendi o projeto, eu vou fazer perguntas agora para me entender mesmo, até para me ajudar vocês, tá? Eu entendi que vocês receberam a direção de Deus, vocês estão numa fase de vida onde os filhos já estão... você perdeu o filho de vocês, teve esse processo de luto, e Deus mostrou para vocês que a eternidade... Cresceu a eternidade no coração de vocês, né? Porque isso demonstra mais ainda que nós somos efêmeros aqui, passageiros na Terra, né? E vocês querem dedicar, agora estão na média de 50 anos aí, dedicar esse tempo, né, para frente para viver com um propósito, viver bem e viver com um propósito, né, não desperdiçar o tempo de vocês, né? Eu entendi isso. E querem fazer o propósito de Deus acontecer na vida de vocês. Para isso, vocês já têm um motorhome? Não. Né? A casa de vocês venderam? As duas casas não. Nós temos uma casa aqui no litoral do Paraná, em Matinhos, né? Ela está alugada também. E a casa de Curitiba, que é lá na capital aqui do Paraná, ela está alugada também. Então, vocês têm 2 rendas passivas, que são os aluguéis das casas, das 2 casas, e vocês têm renda de mais uma coisa? E a gente trabalha com terapia, né? Hoje eu ajudo pessoas, transformo vida de pessoas, e nós, em casal, a gente cuida de casais também. Então, a gente faz terapia para casais, para restaurar casamentos. Então, a mesma obra que o Senhor faz na nossa vida, no nosso casamento, então a gente trabalha com casais restaurando casamentos, e a gente ajuda pessoas no luto também. Então, aí vocês têm mais essa fonte que é online esse trabalho. Tem mais essa fonte. Então, aí trabalho online aqui dentro da casa mesmo. Dentro do motorhome, eu entendi. Tá, então eu entendi isso aí. Agora, qual que é o projeto de vocês em termos de... Que normalmente quem tem essa mobilidade, normalmente tem um projeto de... eu quero rodar o Brasil, América Latina. O que vocês imaginam para o futuro? Vocês têm algum roteiro que vocês querem fazer? E vocês já calcularam o custo disso? Porque eu acho que o maior custo no caso de vocês é o diesel, né? Para poder circular, né? Porque o restante comida, tudo você vai gastar se tiver da fonte que você... Né? E, então, qual que é o projeto de vocês para o futuro, assim, em termos de roteiro? A gente fez, junto com o Rafael, nosso filho, uma trajetória, né, de conhecer o Brasil. E nós iríamos até o Lençóis Maranhense, até o Maranhão, na verdade, e voltaríamos pelo meio do Brasil, conhecer lá Minas Gerais, alguns lugares assim que a gente queria conhecer mesmo. Mas o meu desejo, nosso desejo no coração é
quando a gente saía aqui do Paraná, né, subindo lá para o Maranhão, passando por lugares que Deus vai nos direcionando. Até como estamos com o nosso pastor Luiz Magalhães, que a gente tem desejo de passar nas igrejas que a gente já passou fazendo missão, voltar nesses lugares. Porque essas igrejas que a gente já passou, pastor, a gente tem conhece o pastor e a gente fazendo evangelismo, porque o motorhome chama muita atenção. Ele chama, as pessoas querem olhar, querem entrar dentro, querem perguntar. E é um campo evangelístico bem legal. E a gente tem como indicar essas pessoas para a igreja, sabe? Contando a nossa história, nosso testemunho. A vida da gente é muito... passa rápido. Eu queria ter mais tempo para falar sobre a minha história com o Rafael. Eu, sendo cantor de balada, eu fiquei um tempão investindo na carreira, com a banda, com o pessoal. E, na verdade, os filhos vai ficando. A vida fica com o avô, e a gente vai deixando. E a minha amizade com o Rafael foi uma construção depois dele ser moço, grande. Então, assim, quantos pais têm seus filhos por perto e não dão aquela atenção devida? Então, assim, a gente tem essa oportunidade de falar sobre isso, sobre a valorização da família, sabe, do tempo que você tem. O tempo é hoje, não é amanhã, vou fazer, depois, lá e na frente, estou pensando em fazer. É um sopro, o que a gente vê que o nosso filho foi salvo. Então, a gente tem hoje esse consolo no nosso coração, que realmente nos dá essa segurança para a gente continuar. E o que me levanta todos os dias é saber que tem uma salvação. Mas é aquelas pessoas que não têm. Então, hoje a nossa sede é para pregar, levar o reino. Então, nós queremos levar o reino. O Ricardo ministra louvor, eu ministro a palavra. Então, um desejo do nosso coração é levar louvor e palavra. Tanto que é isso, hoje, que Deus coloca no nosso coração. Poder ministrar as pessoas através do louvor. Então, o louvor vai gerar atmosfera, vai abrir os corações e a gente entra com a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, nós queremos levar tudo isso que Deus faz na nossa vida. Porque é um processo todo dia. Para que a gente possa também transformar a vida de outras pessoas. Então, hoje, o nosso sonho, o nosso desejo, a nossa vida, a sede que a gente tem é pelo reino e para levar tudo isso que o Senhor deposita aqui na nossa vida, transbordar isso na vida de outras pessoas. Que bênção. Deus vai dar a graça para vocês fazerem isso. Em nome do Senhor Jesus. Bom, pessoal, vocês que estão assistindo a live, e eu sei que isso é um sonho de muita gente, né? Ter essa liberdade de rodar o Brasil. Acho que muita gente já, em algum momento da vida, já deitou e falou, rapaz, podia vender tudo, sei lá, e viajar pelo mundo, né? Todo mundo tem isso, um pouquinho disso aí, né? E eu queria abrir para perguntas. Então, vocês que estão aí na live, vocês já podem, se vocês quiserem fazer perguntas para eles, vocês podem já colocar nos comentários aí. Eu vou fazendo a moderação aqui e fazendo perguntas para eles sobre como que é a vida morar assim no motorhome, né? Aqui em casa, eu comentei com a minha esposa, né? Expliquei para ela a live. Aí ela falou assim, olha, você nem inventa confusão para minha vida. Eu queria que ela estivesse junto com a gente aí, pastor. Eu queria conhecer a pastora. Ela já cortou minha linha no começo, assim, ó, não vem inventar. Porque eu tava empolgado, falei assim, meu Deus, que top. E aqui a Virgínia gosta mais que eu. É obra. Eu gosto mais que eu. Aí ela já, nem inventa isso aqui, eu gosto de casa, agora que eu consegui minha casa. Então a primeira pergunta que eu quero fazer é para a esposa, né? Como que é essa questão de você, né? Eu sei que você tem seu espaço, é tudo organizadinho, eu vi no seu Instagram, né? Mas como que é isso de você agora viver dentro do espaço reduzido? Como que é essa convivência aí na prática aí de você, de casa para motorhome? A dúvida que as mulheres pastor, têm. porque realmente, eu tinha um guarda-roupa de 12 portas, eu tinha uma cômoda só de sapato e bolsas, né? E aqui, deixa eu mostrar um pouquinho, apresentar. Nosso motorhome foi o Ricardo que montou, Deus capacitou esse homem. Olha só, e olha, mas assim, olha aqui, se não é a coisa mais bonitinha, tem minhas Tupperware, né? Aqui é minha cozinha.
né? Ó, é tudo organizadinho. Então, ó, eu tenho um forno. Esse forno até nós ganhamos. Foi uma família que abençoou a gente. Eu tenho geladeira. Aqui é o quarto. Olha a vista do meu quarto, pastor. Olha isso. Olha a vista do quarto. Então, aqui é o nosso quarto. Daí tem um refrigerador aqui em cima. Climatizador. Tem um baita de um espelhão aqui, ó. Então, aqui é o nosso banheiro. Banheiro tem chuveiro a gás. Então, a gente... Olha o tamanho. Tem outro espelhão aqui. Então, a gente tem aqui esse sofá agora, mas ele vira uma mesinha onde eu trabalho, onde eu faço meus atendimentos, onde a gente faz as refeições. Então, aqui é sala e também vira o meu escritório, minha sala de aula. Aqui, ó, tem um chés onde pode sentar para orar, para estudar. E olha a vista. Temos uma televisão aqui, ó. O pastor te perguntou sobre o guarda-roupa. Isso que ele... Agora eu vou mostrar então, gente. Mas é abrir mão mesmo. Aqui é o meu guarda-roupa. Então é isso aqui, que nem o pastor falou ontem lá na live do vácuo. Entrou uma coisa, tem que sair outra. Aqui é a do marido. E, pastor, a gente se adapta muito. Mas ela tem mais uma lá atrás, pastor. Tem mais um pequenininho lá atrás. Mas, assim, hoje... e eu penso, não sei se é porque depois realmente que a gente teve que abrir mão, né? De um bem mais precioso, que é um filho. Quando eu tive que realmente entender que eu precisava... Que ele é do Senhor, tudo é do Senhor, né? Tudo vem dele, tudo volta para ele. E quando Deus trabalhou isso no meu coração, e a gente deu tudo na nossa casa, sabe? Chegou um caminhãozinho lá e fez algumas viagens, assim, a gente tendo que abrir mão, a gente tendo que renunciar a tudo aquilo. Mas tudo aquilo era tão pequeno, perto do que a gente estava vendo que o Senhor estava fazendo primeiro na nossa vida e que Ele poderia fazer através de nós, que assim, eu não me apeguei a nada, eu dava com alegria. A mulher, mas isso eu posso levar? Minhas porcelanas, minhas coisas, pode levar. Teve um sofá nosso que foi para doação, ele fez... Atendeu duas casas. Duas famílias, né? Um sofá na nossa sala. Então, assim, na nossa casa foi célula durante 8 anos. Então, muitas famílias foram salvas. Teve casamentos ali, teve aniversários ali. Algumas multiplicações, né? Porque foram levantados outros 5 multiplicações na nossa casa. A nossa igreja tem visão de célula e nós somos assessores hoje na nossa igreja, né? Então, nós temos... 4 ao nosso células. Cuidado, 4 células, 4 líderes de célula. 100 pessoas. Então, assim, tudo que o Senhor estava fazendo na nossa vida, e eu só falava, Deus, no começo eu falava, o que eu faço com essa dor? Porque é muita dor, né? Uma mãe, de repente, não ter mais aquela preciosidade, aquele cara incrível, alegre, brincalhão. Eu falava, Deus, o que eu faço com essa dor? E Ele dizia para mim que a minha dor ia transbordar amor. E eu falava, mas da onde que eu vou tirar amor daqui? Da onde que eu tiro amor dessa coisa cruel, horrível? Aí ele me ensinou que ele é o amor. Então ele me enche. Quando tá doendo demais, que eu vou pro secreto, que eu me ajoelho aqui dentro dessa casinha de 12 metros quadrados, onde a presença dele, hoje de manhã mesmo, imagine nesse lugar ainda, a presença dele enche aqui, esse amor dele realmente me enche ao ponto que eu preciso transbordar. E eu só falava, Deus, não pode ser em vão. Eu não posso ter vivido tudo isso, né? Tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, porque hoje... 12 metros quadrados. O Ricardo tem 1,90 m, o motorhome tem 1,80 m. Então, ele nem cabe em pé aqui dentro. E a gente realmente se respeita aqui dentro, a gente aprende aqui dentro. Tem perrengue? Tem, né? Porque são duas pessoas diferentes. Mas aqui a gente tem aprendido ainda mais essa cumplicidade, esse amor, essa busca pelo Senhor. Quando ele pega esse violão e começa a louvar, e a gente entra nesse tempo, daí já não é mais nós dois. Né, um cordão de 3 dobras que não se rompe facilmente, e a gente se une ainda mais, a gente se ama ainda mais, e a gente tem desfrutado assim da presença de Deus, do amor dele, do transbordar dele através da nossa vida. Então, até aberto mão de coisas para mim, pastor, hoje, até às vezes eu tô com alguma coisa, eu penso, gostei disso, eu vou lá e dou. Eu tiro a correntinha e dou. Esse dia eu tirei uma saia, coloquei outra roupa e dei também. Deixa eu perguntar, vai lá, faz pergunta, pastor. Então é isso, pastor, não sinto falta de nada não, tem tudo aqui. A gente percebe pelo jeito que
num momento assim, aí você percebe o quanto de coisa que a É gente tem que verdade. não precisa de verdade, né? Assim, a gente acaba tornando acumuladores de muitas coisas. Você sabe que um princípio forte de prosperidade, eu ensinei ontem na live, é esse princípio de você não reter, né? As pessoas, elas acabam retendo tudo, né? Retendo, ela recebe para si. E aí quando você começa a fluir, 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 é impressionante como que vem mais, você começa a receber mais. É como um rio mesmo, que ele doa, ele se doa no percurso, ele abençoa todo mundo no percurso. E ele recebe mais, nunca vai faltar. Então, entender, compreender isso, ter fé nisso é muito difícil no começo, principalmente quem é muito acumulador e tal. Mas depois você vai percebendo o agir de Deus, né? Aí você desapega. Você sabe que uma das maneiras que o diabo ele usa para aprisionar o coração das pessoas é fazendo elas se apegarem a coisas, né? Ao invés de pessoas, né? E aí a gente se pega trabalhando tanto, buscando tanto para ter o quê? Mais coisas. Mas, na verdade, as pessoas não precisam de muitas coisas, precisam da gente, precisam do nosso amor, do nosso carinho, né? Como vocês falaram, eu acho que a grande, eu posso falar assim, a grande estratégia do diabo nos dias atuais, assim, nos dias modernos, é você viver sempre na correria, né? Por que você está sempre na correria? Porque sempre você quer mais, para ter mais coisas, para ter mais coisas aí eu conseguir ajudar as pessoas, né? Mas, na verdade, o que mais você pode dar para uma pessoa não tem custo, né? Sua atenção, o seu amor, o seu conselho, a sua oração. Então, isso é de graça que você recebe, de graça você deu. E o estilo de vida radical de Cristo, por isso que era tão difícil seguir ele, é porque Cristo, ele se fez pobre na cruz do Calvário, mas durante a vida dele não era pobre. Cristo sempre foi abundante, sempre ele fluiu, sempre ele abençoou todo mundo, sempre ele manifestou abundância, riqueza, prosperidade. Só que ele não se apegava a nada. Então, essa parte que é difícil de viver, porque é, Jesus chamava as pessoas para seguir e eles tinham que abandonar tudo, né? Então Pedro abandonou o barco, abandonou os peixes que ele acabou de ganhar, abandonou casa para poder viver de maneira nômade, fazendo a obra como vocês estão vivendo. Então, talvez vocês estão tendo a oportunidade de viver algo muito próximo do que Jesus viveu na Terra, né? De viver assim, viver de maneira próspera, abundante, mas viver de maneira desapegada, entendendo o que é eterno. E aí eu queria aproveitar para ser canal de bênção na vida de vocês e dizer isso para vocês. Olha, se vocês querem potencializar o ministério de vocês, né? Vocês têm que entender que o recurso financeiro, ele então é essa matéria-prima para que vocês possam alavancar o que vocês querem fazer. Porque imagina, se vocês têm recurso suficiente e abundante, para você nem se preocupar para onde você vai, você tem dinheiro para abastecer o carro e para ir para onde você quiser, aí você pode ter um nível de liberdade plena, né? Então você já tem renda aí dos aluguéis que vocês têm, tem as terapias. Então, quanto mais vocês criarem renda independente, vinculada ao ativo que Deus deu para vocês, né? Mas vocês vão ter essa liberdade de propagar o evangelho, né? Assim que eu imagino, né? Então, pensando com vocês aqui, o que vocês têm que as pessoas valorizam? Que valores que vocês têm para entregar para as pessoas? Primeiro, vocês já falaram, a experiência, vocês são um casal que já são mais de 30 anos casados, uau, mais de 30 anos casados, que já viveram momentos muito difíceis na vida, então tem autoridade para falar, que já tiveram uma perca na sua família que muita gente nunca mais levanta, uma perca como essa, vive uma vida inteira de luta e de sofrimento, porque perderam o filho, o pai, o irmão, enfim, então são coisas que vocês estão, não que o sofrimento não exista, mas vocês estão em pé, posicionados, vivendo o propósito de Deus. Então, é possível estender a mão, então isso é um ativo, com certeza, para ajudar as pessoas, né? E eu vejo assim, que viver essa liberdade é o sonho de muita gente, mas pouquíssimas pessoas vão conseguir fazer isso, mesmo que elas sonhem, elas vão para a glória e não vão conseguir realizar esse sonho.
E no dia que vocês falaram, eu, por exemplo, eu imaginei o seguinte, eu falei, olha, talvez, né? Porque, como a minha esposa falou, não inventa confusão. Talvez eu viveria assim. Não agora, né? Fase que minhas filhas ainda são adolescentes, elas precisam muito de estabilidade, rotina, estudo, tal, ok. Mas no momento onde elas saírem, se casarem, eu até brinquei aqui em casa, falei, ó, vamos agilizar aí, porque eu já tenho um projeto para o seu quarto, vai ser minha biblioteca. Aí ela fica brava, falou, "Credo, pai, você parece estar me expulsando." Eu falei, não, não parece não, estou mesmo. Estou expulsando você. Eu quero que você case, prospere. Não vai demorar para casar, não. E eu não encontrei todo mundo, né? Porque o pessoal fala para o filho não casar cedo. Eu falo para casar. Achou a pessoa de que Deus mandou, casa. E aí, já casa, não tem essa, não. Eu casei cedo. Com 5 anos eu já casei. E a Paula tinha 20, né? 21. Então, talvez nessa fase eu viveria assim. Só que as pessoas, um ativo que eu vejo que vocês podem proporcionar para as pessoas é o seguinte: a pessoa dificilmente vai dar um salto desse, assim, agora eu vou morar no motorhome e tal. Mas ela tem uma experiência de, sei lá, ficar um mês no motorhome, 15 dias no motorhome, é uma coisa que cresceu muito nos Estados Unidos. Eu tive lá, fiquei 30 dias lá, antes da pandemia, e assim, é impressionante como que é um mercado nos Estados Unidos muito consolidado. Então tem mega empresas que têm centenas de motorhome de vários tipos, onde a pessoa vai lá, aluga o motorhome e a empresa não oferece só o veículo, ela oferece um roteiro, ela oferece uma consultoria, vamos dizer assim, para a pessoa montar qual que seria o roteiro, um roteiro top para ela fazer e etc. Então vocês têm a experiência de viver isso, de morar aí, de viver isso, que pode ajudar as pessoas também a se não for, porque hoje é a casa de vocês aí, então é difícil vocês cederem o próprio motorhome de vocês, mas pelo menos parcerias com empresas que já tem no Brasil também para aonde alugar, qual o valor que elas vão pagar, quanto que vai custar para ela fazer, 15 dias para ela ter de férias, quanto que ela vai gastar para fazer isso, se organizar, como se fosse uma consultoria mesmo. Eu vejo que isso teria, eu acho que isso se vocês vendessem o pacote, eu acho, assim, por exemplo, eu compraria. Mas assim, não para você me indicar, não. Você ficar lá, eu vou pagar tanto para vocês e vocês vão organizar tudo para mim, eu só vou. Só falar onde que eu tenho que ir, e aí, de repente, vocês fazerem toda a orientação, dar o suporte durante os dias que a gente está, tal. Então, é uma coisa que vocês podem escalar também, é uma dica que eu estou dando para vocês, que eu vejo que talvez teria mercado, teria que testar, né? E com respeito à obra missionária, o que acontece? Nós temos igrejas, né? A própria igreja de vocês, a nossa, que eu coloco à disposição de vocês. Nós temos sede em todas as capitais do país, temos igreja em todo lugar. Então nós temos uma rede de igrejas pelo Brasil, e essas igrejas, elas podem sediar algum tipo de evento, algum tipo de workshop para casais que vocês podem oferecer. Então, por exemplo, se vocês falam para mim, por exemplo, eu sou um pastor aqui, a nossa igreja aqui tem 3.000 membros, né? Mas são mais outros prédios aqui, vão dar 6.000 membros. Eu sou pastor de 500 pessoas, mais ou menos. Aí fala assim, não, pastor, o senhor organiza aí um dia, a gente vai estar aí nesse dia. A gente fez agora um evento aqui que foi assim, aberto. Então a gente pegou vários casais com famílias, foi para um camping, e aí todo mundo levou a sua churrasqueira, tudo foi bem legal. E aí a gente passou um dia assim, alugamos brinquedo para as crianças e tal. E nesse dia, que é um lugar aberto, podia ter um workshop para casais, podia ter uma palestra de vocês, né, um curso para casais ali, para vocês oferecerem, né, para poder abençoar a vida das pessoas. E isso podia ser algo remunerado mesmo, que vocês tivessem alguma renda. Então, é uma maneira que eu precisava falar, porque como eu tenho esse talento, né, de ter ideias. E a gente tem, pastor, nós temos a palestra de casais pronta, inclusive, que a gente ministra também aqui, principalmente aqui no litoral, a gente acaba tendo muito convites para
Eu vou em congresso de mulheres, ministrar a palavra em congresso de mulheres. A gente tem essa palestra para casais também. Quando eu faço missão, a gente fez um sertão agora em julho. Eu levei uma palestra de inteligência emocional para poder atrair as pessoas, porque era uma palestra evangelística, mas sempre associada à palavra de Deus, né? Então, são tudo palestras que vai levar, sim, a ciência, porque hoje eu estou fazendo pós em neurociência, então eu levo a parte teórica da ciência, mas eu levo muito dentro da palavra de Deus. E para casais a gente tem dinâmicas, né, que vai promover ali o perdão, vai promover a conexão, principalmente o louvor, é onde prepara tudinho aqueles coraçõezinhos ali para Deus chegar quebrantado e agir. Né? Da maneira que a gente foi cuidado, pastor, a gente tem isso no coração. Puxa, funcionou conosco, mas de maneira sobrenatural, não foi natural. No natural nós não conseguiríamos. Não conseguiríamos. Tudo que a gente vence hoje no natural não teria jeito. É tudo lá, no alto. Que legal. Então, assim, ó, vou deixar um convite, o nosso horário passa rápido demais. Nosso horário acabou praticamente. Eu quero fazer uma pergunta final para vocês. E já deixar o convite para vocês virem para Cuiabá, quando vocês vierem aqui. Eu tenho uma chácara aqui na beira do rio Cuiabá, aqui, aí, que você pode pescar. Então, eu já ofereço a minha chácara, vocês podem ficar lá um tempo, lá, se vocês quiserem ficar lá um tempo, 30 dias, quando vocês falarem, só falar, a chácara está à disposição. Tem um tempo também para vocês conhecerem aqui. Aqui tem muitas belezas naturais, né? Nós temos Nobres, que é mais do que bonito, a gente brinca aqui, nosso slogan, é mais do que bonito, é lindo. Né? Nobres é lindo demais. Para você entender o que é Nobres, é você ter a imagem do que é bonito no Mato Grosso do Sul, é o Nobres aqui em Mato Grosso. Nós temos o Pantanal Mato Grossense aqui, que é a 100 quilômetros daqui. Nós temos a Chapada dos Guimarães, por outro lado, que são 60 quilômetros daqui, o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Mato Grosso é um lugar lindo, maravilhoso. O interior do estado, então, tem excelentes lugares maravilhosos, vocês podem conhecer. E a nossa igreja aqui está de portas abertas para receber. Se vocês vierem, a gente organiza um workshop desse aí para vocês abençoarem a gente. Também a gente faz um dia assim de evento para que vocês ministrem na vida dos irmãos, fazer um seminário de louvor, adoração aí também, quem sabe. Então, deixo esse convite para vocês virem aqui, né, e em nome de Jesus, que o Senhor concretize. Outro convite que eu quero fazer para o Ricardo é para ele participar dos Legendários. Então, o Legendários é um movimento que começou na Guatemala. Hoje, nós somos mais já ultrapassaram 36 mil homens no mundo. Os Legendários estão presentes em 15 países, hoje pelo mundo. Nós temos aí pista em Curitiba, nós temos pista em Camboriú, ali no Vale Europeu, nós temos pista em Minas Gerais, e nós estamos abrindo pista aqui. A pista que a gente fala são as montanhas onde a gente faz a imersão de 72 horas. Então, o homem vem e por 72 horas, ele junto com outros homens, a gente sobe a montanha para buscar o legendário 01, que é Jesus Cristo, né, e ter uma experiência sobrenatural com ele. É realmente sobrenatural e transformador. E é um movimento, então você entra para uma rede internacional de homens de Deus, e você também tem claridade, porque tem legendário no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? Tem na Colômbia, tem Chile, tem outros países aqui também do sudeste do Brasil. Então, eu convido para você participar. Eu te mando, você vai adorar, você vai ver que é maravilhoso. E eu quero fazer uma pergunta para vocês despedirem dos irmãos e deixar um conselho. Se vocês pudessem voltar no tempo, igual aquele filme De Volta para o Futuro, né? Se voltasse lá e encontrasse vocês, sei lá, 30 anos atrás, né? Você está com 50, com 20 anos de idade, e você pudesse chegar para você e falar alguma coisa, aconselhar e falar algumas coisas, o que você falaria para você mesmo? Você tem pouco tempo, você tem que falar coisas importantes ali para ele, para você mesmo, lá no passado. O que você deixaria de conselho para você mesmo há 20, 30 anos atrás, né?
E aí eu já deixo para vocês se despedirem também e deixarem as redes sociais, tudo que vocês querem que o pessoal siga vocês aí. Pode ir. Bem, eu falaria, aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, né? Jesus é suficiente e como vale a pena, larga a mão de tudo para viver para Jesus, né? Essa é uma mensagem até que o Rafael deixou num vídeo do testemunho dele. E esse vídeo dele é o que me dá vida, é o que me dá ânimo. Quando eu não estou bem, eu vou lá assistir aquele vídeo, porque assim, eu falaria, vai lá, Jesus é suficiente. Larga a mão de tudo para viver para Jesus, porque vale a pena. No meu caso, encontro muitos amigos, né, lá de trás, e ele fala, puxa, que legal vocês dois juntos. Família, valorize a sua família, valorize estar em comunhão com os irmãos, e esse conhecimento de ter a família de Cristo, isso aí vale muito, 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 porque você precisa estar junto, né? Você está congregando, você precisa estar junto. Aí o cara, como o pastor Washington mesmo falou, que de repente a gente começa a se distrair com algumas coisas e você deixa essa comunhão, deixa de estar junto. Isso aqui são as distrações do mundo. Então, assim, que você possa valorizar a família, né? Teus pais, tua mãe, honrar a tua família e honrar a Deus, né? A gente fala HND porque honra o nosso Deus. Aonde nós estivermos, queremos honrar o nosso Deus. Que bênção. Muito obrigado pela honra de ter tomado esse café com vocês. Me senti aí dentro do motorhome. É bem-vindo. E ó, agora final do ano eu vou dia 2 de janeiro eu vou viajar, vou para o sul aí na casa dos irmãos em Rio Grande do Sul, em Torres, Rio Grande do Sul. Eu não sei a cidade, depois vocês mandam a localização. Se de repente dá uma loucura em mim, eu desvio a rota. Oba, vai ser bem-vindo. Vai ter um café aqui esperando o pastor. Eu acho que a sua esposa vai mudar de ideia, pastor. Pastor, a hora que ela conhecer a minha casinha, ela vai mudar de ideia. Traz ela. Né? Então depois me manda a localização. Obrigado, viu, por se conectar. Eu espero estar abençoando vocês através da jornada também. Ela é um divisor de águas na nossa vida, pastor. Muito obrigada. A jornada nos conectou realmente nessa esperança de poder... hoje eu sei que Deus nos deu muitos dons, muitas capacidades e que nós temos um coração provedor. Então, nós somos generosos, nós queremos abençoar. Então, nosso sonho realmente é que Deus possa nos prosperar, porque a gente tem um amor pelo sertão, principalmente a gente fez missão lá, quer abrir poços lá, quer trabalhar com aquele povo, nós somos a Tenente Laurentino Cruz e fizemos amizade lá. Tem a missão Atos 29, que é um projeto lindo. Isso. Então, enfim, é isso. Muito obrigada, pastor. Façam a jornada da riqueza do alto, é incrível, muda a nossa mentalidade. É um divisor de águas. É um divisor de águas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um grande abraço para vocês. Deus continue usando, abençoando e multiplicando a graça dele, fluindo a palavra dele através da vida de obrigada, vocês. Tá pastor. bom? Você também que continue sendo esse canal de bênção sem medidas para todos, em nome de Jesus. A saideira aí para nós, vamos lá. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que sua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou
Santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Amém. Amém. Senhor, eu abençoo esse casal. Nós concluímos essa, meu Pai, declarando a bênção do Senhor sobre a vida dele. O Senhor vai através e o sonho que tinha na sua juventude, meu Pai, de ter uma criança para o reino, Senhor. Que o Senhor faça com que ele alcance, Senhor, lugares inimagináveis através dos talentos que o Senhor deu para ele, para ela, que eles possam ser canal de bênção na vida de muitos casais, na vida de muitas, e toda dor e sofrimento, Senhor, que eles passam. Eu posso se transformar em amor, como foi dito aqui, se transformar, ó Pai, em sabedoria liberada através da vida deles. Eu abençoo, Senhor, a vida financeira deles, a vida espiritual. Obrigado pelos pastores deles, ó Pai. Nós oramos por esses pastores abençoados que tanto têm cuidado deles, que eles sejam um canal poderoso, Senhor, não só na igreja local onde eles congregam, mas também em todo o ministério, ó Pai, pelo Brasil afora. Que muitas pessoas sejam alcançadas através desse casal. É isso que eu oro, eu declaro, para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigada, pastor. Deus abençoe. Tchau, tchau.